Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Estrada de Ferro Carajás. Interdição provoca suspensão de viagens de trem entre Maranhão e Pará. BR-402, motorista morre carbonizado após colisão entre caminhão-tanque e caçamba. Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 nesta sexta-feira. UFMA abre seleção para vagas remanescentes nos cursos de mestrado e doutorado em Direito. Tem esporte, LBF, Sampaio Basquete, vence Campinas em clássico no Costa Rodrigues. Beach Soccer, Adriele Rocha eleita a melhor jogadora do mundo pela terceira vez consecutiva. Na Série D, equipes maranhenses jogam amanhã pela sexta rodada. Tem também Paulo Pellegrini, reformulação no Sampaio Corrêa valoriza. Destaques locais. Tem roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade agora. Nesta sexta-feira, dia 23 de maio, Mayra Nogueira, hoje é o Dia Mundial da Comunicação Social. É Dia Internacional para acabar com a fístula obstétrica, condição grave que ocorre após o parto, causando uma conexão anormal entre a vagina e a bexiga ou reto. Dia da Juventude Constitucionalista. Dia da Tartaruga. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas 16 minutos. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você já sabe, é só conferir com a gente também aqui no YouTube, Universidade FM 106, ou então diretamente lá no nosso site, tá? www.universidadefm.ufma.br, nosso site, novo site, é bom lembrar. Você pode encontrar tudo sobre a Rádio Universidade lá no site, tá? O caminho para o nosso app, o nosso canal no WhatsApp também, o nosso WhatsApp, enfim, os tocadores de podcasts, as plataformas também, né, as redes sociais, enfim, fique à vontade, esse é o nosso portal, www.universidadefm.ufma.br. Por lá e aqui também você confere 7 horas 17 minutos, como manchete em O Imparcial. Pobre Maranhão, 1,3 milhão de famílias recebem Bolsa Família. Em maio, Bolsa Família alcança no Maranhão, em seu grupo prioritário, 2.579 famílias em situação de rua, 10.203 famílias indígenas, 79.228 famílias quilombolas, 377 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 5.176 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 3.025 de catadores de material reciclável. No total, são mais de 1,23 milhão de famílias em todos os 217 municípios. Destaque também para Alessandra Negrini, em entrevista em cartaz em São Luís, neste final de semana, Alessandra Negrini fala sobre interpretar uma mulher em processo de transformação. Concita Pinto é aclamada presidente da União de Parlamentares e Câmaras Municipais do Maranhão. Caixa disponibiliza saque calamidade para 3 cidades. Os trabalhadores dos municípios de Mirinzal, Arari e Poção de Pedras já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por calamidade. A liberação decorrente das chuvas intensas nas cidades pode ser solicitada à Caixa
por meio do aplicativo FGTS. Esses são os destaques de O Imparcial. Mayra Nogueira, o que tem por aí em Jornal Pequeno? Jornal Pequeno, o governo instala drive-thru para vacinação contra a gripe no Parque do Rangedor neste fim de semana. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, SES, vai disponibilizar neste sábado, dia 24 e domingo, dia 25, o drive-thru da vacinação contra a influenza no Parque do Rangedor, no bairro Calhau. O serviço estará disponível ao público em geral a partir dos 6 meses de idade, até de 9 às 18 horas ao todo, e durante o fim de semana serão 18 horas de vacinação. Na ação, a SES destinará a vacina para o público a partir de 6 meses de idade e reforçará a mobilização para o público-alvo para imunização. Justiça condena Júnior Dunezin a 16 anos de prisão pela morte do próprio pai em Barra do Corda. Empresa referência nacional em infraestrutura logística manifesta interesse em investir no Maranhão. E ainda, Golden Shopping Calhau entra na fase final dos preparativos para o Arraial Bumba Mais. Quem está em contagem regressiva para curtir o melhor do São João do Maranhão já pode anotar na agenda. Dia 31 de maio, o Golden Shopping Calhau dará início ao Arraial Bumba Mais Golden Shopping Calhau. Como nos anos anteriores, o evento acontecerá no estacionamento do shopping e a organização espera que essa seja mais uma edição de sucesso de público. É isso aí, finalizou Mayra Nogueira. Esses são os destaques dos principais impressos locais na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem destaques da internet nos portais. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Mandando alô aqui, Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto, equipe, fim de semana abençoado para todos nós, com certeza, Mari, muito obrigado pela presença, também Fábio de Nazaré, bom dia, Adalberto, equipe, excelente final de semana a todos, muito obrigado, Fábio, também pela presença, e isso aqui no YouTube, tá? No YouTube, Universidade FM 106, quem está por aí, Mayra Nogueira? Estamos aqui com o ouvinte Gustavo Oliveira, ele está dizendo que estou no trânsito, levando minha namorada, Lana, para ter aula na UFMA, depois vou para o trabalho, e como sempre, acompanhando vocês, abraços em toda a equipe, é o Gustavo Oliveira que está mandando seu recado. Muito obrigado. Sintonizada também está a Elisete Moraes, a Rosângela Moreira, o José Costa, ainda o Renato Gomes e a Luzia, estão todos sintonizados. Ronaldo Teixeira acabou de chegar aqui, ele e a família. Bom dia, Ronaldo. Sofia, Maria Helena, esposa Adriana, sempre com a gente também, muito obrigado, tá, pessoal? E você que ouve a gente nos mais diferentes canais, tá? Aqui da Rádio Universidade. 7h22 agora, vamos agora sim ao trânsito, não é isso? Mayra Nogueira chamando o Borges Júnior para as primeiras informações. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Movimento pendular nesta sexta-feira, repetindo aí o que acontece ao longo da semana, neste horário, nos principais corredores da capital. Fluxo mais intenso registrado aí no sentido centro, acontecendo neste momento dessa forma, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali de forma mais precisa, à altura do bairro Coafuma, onde o fluxo é maior para quem está se deslocando, seguindo aí sentido elevado do Trabalhador, sentido centro, nessa mesma altura, mas no sentido contrário, o condutor, então, tem um movimento em que um número considerável de veículos, mas o trânsito segue fluindo sem problemas, portanto, então, por hora, essas as informações referentes ali à Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. A gente completa aqui, tá? Com os destaques do Waze na manhã desta sexta-feira. Você confere aqui também direto no YouTube, tá? Com a gente também no site da Rádio Universidade. É isso aí. Olha, começando aqui pela área Itaquibacanga, né? De acordo com as informações, a Avenida dos Portugueses está demandada, mas o trânsito está fluindo, tá? Geralmente a coisa está bem complicada. A barragem do Bacanga está tranquila também. Por aqui você pode vir pela Avenida Beira-Mar. O trânsito, por enquanto, está tranquilo, tá? Ali na Rua do Egito já começa a ficar a coisa um pouco complicada, né? Na subida e também, aliás, na subida da Rua do Egito. Outro ponto aqui da cidade que, de acordo com as informações do Waze, a gente observa aqui já na Avenida dos Franceses, né? No quarto centenário, saída da Avenida dos Franceses,
saindo lá na Avenida dos Franceses, o trânsito segue demandado no sentido saída do IFMA, né? Aquilo ali é aquela região do Monte Castelo, saída do Monte Castelo, a subida ali do bairro Alemanha, não é isso? Então, na subida, o trânsito já segue bastante demandado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem mais informações do trânsito, e se você quiser participar, é só mandar o WhatsApp 992 17 26 47. Mayra Nogueira. Notícia da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começar o noticiário trazendo informações, né? Acidente na BR, aliás, na Estrada de Ferro Carajás, interdição. Depois vem com BR, tá? Antes tem Estrada de Ferro Carajás, interdição provoca suspensão de viagens de trem entre Maranhão e Pará. O que aconteceu para essa interdição, Borges? Adalberto, há uma manifestação do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, portanto, então, suspensão em função dessa interdição em Paraupebas, no Pará, interdição da Estrada de Ferro a Carajás, por conta dessa ação de integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, o trem de passageiros teve as viagens canceladas, viagens suspensas nessa quinta, no dia de ontem, também nesta sexta-feira, 23, portanto, no dia de hoje, protesto da reforma agrária, também a cobrança do cumprimento de acordos que já haviam sido firmados, mas que não estariam sendo cumpridos pela Vale, de acordo aí com os manifestantes. Lembrando que esse trem, ele liga para o Apebas, no sudoeste do Pará, aqui a São Luís, no Maranhão, capital maranhense, e que pelo menos 1.500 passageiros fazem uso desse serviço, isso a cada viagem. A Vale, ela se manifestou por meio de nota, disse que respeita o movimento, mas também que repudia qualquer ação que impeça o direito de ir e vir das pessoas. Disse também que vai adotar todas as medidas cabíveis para a liberação imediata e segura da linha. Portanto, então, essa situação de interdição que levou à suspensão dessas viagens em função aí de uma ação de integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, suspensão no dia de ontem, seguindo nesta sexta-feira. Adalberto, Maia. É complicado mesmo, né? Enfim, a manifestação ela é legítima, mas atrapalhar, né? Impedir o ir e vir das pessoas é uma coisa complicada, né? Tem meios aí que possam, sei lá, entre um equilíbrio e outro, fazer uma manifestação, mas sem deixar totalmente interrompido esse fluxo, que é muito importante, né? Para a gente, as pessoas que utilizam a estrada de ferro Carajás, fora a questão, né, de minério e coisas do tipo. 7h27. Agora, mudando de assunto, Mayra Nogueira? A BR-402 aconteceu um acidente grave, né, Borges? O motorista morre carbonizado após colisão entre caminhão-tanque e caçamba. Mais detalhes dessa informação, Borges. Acidente acontecido na madrugada de quinta-feira, um caminhoneiro conduziu então um caminhão-tanque, o veículo acabou se chocando contra uma caçamba e logo após o choque acabou explodindo. Ele que foi identificado, esse veículo explodiu e causou então a morte do caminhoneiro. Ele foi identificado como Paulo Roberto, morreu no local, morreu carbonizado, ele que era natural de Primeira Cruz, aqui cidade, município maranhense. Situação acontecida na BR-402, nas imediações da região dos Lençóis Maranhenses, no povoado Alegria, localidade que integra a cidade de Primeira Cruz. O Corpo de Bombeiros Militar aqui do Maranhão e também a Polícia Rodoviária Federal informaram sobre o acontecido e, de acordo com essas informações, uma caçamba transportando pedra brita estava parada no acostamento, isso na altura do quilômetro 125 da BR-402. Ela então foi atingida na traseira pelo caminhão-tanque, veículo que transportava combustível. O Corpo de Bombeiros e a PRF informaram ainda que o caminhão ele seguia para Barreirinhas e após então a colisão, esse caminhão-tanque pegou fogo. O condutor não conseguiu deixar o veículo a tempo e acabou morrendo carbonizado. A caçamba ela ficou destruída após ser consumida pelo fogo. Agora,
uma investigação vai ser aberta, ela vai apurar as causas do acidente, mas as informações iniciais são de que essa situação estaria ligada aí à sinalização insuficiente, essa falta de sinalização possa ter aí contribuído para que os veículos acabassem se chocando. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra Nogueira. Aliás, é comigo, né? Isso aí. É comigo. Tá, mudando de assunto, Borges, vamos falar sobre a Receita Federal, que já liberou, né, o primeiro lote, consulta o primeiro lote de restituição do imposto de renda. A partir de hoje começa, né? Exatamente, Adalberto. A Receita Federal libera no dia de hoje, hoje, 23 de maio, sexta-feira, consulta o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025, e isso uma semana antes do prazo do pagamento que vai ser feito em 30 de maio. Dia 30 de maio também é o dia em que termina o prazo para entregar a declaração. O fisco ele também vai informar quantos contribuintes vão receber o primeiro lote, quanto vai ser pago, e de acordo com as informações oficiais, a consulta ela pode ser feita pelo site oficial da Receita Federal ou também pelo aplicativo da Receita, disponível para Android e também para iOS. E para saber se a pessoa pode, o contribuinte vai receber a restituição ou não, basta informar alguns dados. Dados são o CPF, a data de nascimento e o ano da declaração, 2025, lembrando que o pagamento em si, ele só vai ser feito no dia 30 de maio, lembrando também que o primeiro lote de restituição vai ser pago majoritariamente aos contribuintes com prioridade legal, formada aí por pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou pessoas com doenças graves e também educadores. Mayra, Adalberto. É isso aí. Para finalizar, Borges, vamos falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, mas na verdade agora é Mayra Nogueira. A UFMA abre seleção para vagas remanescentes nos cursos de mestrado e doutorado em Direito, não é isso, Borges? Isso, Mayra, o processo se dá por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça aqui da Universidade Federal do Maranhão, processo para a seleção de vagas remanescentes nos cursos de mestrado e doutorado acadêmico em Direito. Esse processo será destinado a graduados e mestres na área. Podem ser feitas as inscrições aí até o dia 13 de junho de 2025, portanto, até 13 de junho deste ano, e deve ser feita essa inscrição via o sistema SIGAC da Universidade Federal do Maranhão. O curso de mestrado ele possui duração regulamentar de 24 meses, carga horária total de 480 horas aula. Já o doutorado tem duração de 48 meses e 792 horas aula. Ambos os cursos, mestrado e doutorado, vão funcionar nos turnos matutino, vespertino e noturno, e os programas eles estão vinculados à linha de pesquisa dinâmica e efetividade das instituições do sistema de justiça, mas com ênfase específica para a América Latina e a África lusófona no doutorado. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h32 agora. Mayra Nogueira, me enrolei aqui nas chamadas, tá? Eu peço desculpa. Era eu, era você. Enfim, troquei as bolas. Mas agora vem certo, tá? Projeto Irmão de Sangue promove doação espontânea no bairro Coatraque. Tem esporte, né? Tem esporte. A LBF Sampaio Basquete vence o Campinas em clássico no Costa Rodrigues. No beach soccer, Adriele Rocha foi eleita a melhor jogadora do mundo pela terceira vez consecutiva. Série D, equipes maranhenses jogam amanhã pela sexta rodada. No comentário de Paulo Pellegrini, reformulação no Sampaio Corrêa valoriza destaques locais. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. A gente volta já já com informações do tempo e também as manchetes nacionais. Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino.
Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Eu não quero acreditar que você ainda não se cadastrou na promoção Energia em Dia. Já são mais de 10 mil ganhadores e o próximo pode ser você. Aí eu fiquei feliz, né? Emocionada de meu Deus. Aí saí gritando lá pro meu marido, ganhei 500 reais. O grande prêmio de R$25 mil ainda está te esperando. Não perca essa chance. Atualize seus dados, pague no Pix ou no débito automático e participe. Tá esperando o quê? Se cadastra agora. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 37 minutos. Agora estamos de volta, Mayra Nogueira, com o Jornal Rádio Universidade. Vamos trazer rapidinho aqui os destaques dos principais portais da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. A gente começa aqui com o Imparcial, só dar uma atualização aqui. Filho de ex-prefeito de Barra do Corda é condenado a 16 anos de prisão pela morte do pai. Será que não está atrasado isso aqui? Enfim, mas é o que está dizendo, né? Rock and Roll, Motorspades apresenta tributo ao Motorhead neste sábado em São Luís. Também como destaque em G1 Maranhão, a manchete é justamente sobre o caminhão-tanque, né, que explodiu após colidir com caçamba na BR-402, matando o motorista carbonizado. Informação que teve aqui com Borges no primeiro bloco do Jornal Rádio Universidade. Já no Jornal Pequeno, o destaque no site do Jornal Pequeno é: Receita libera consulta ao maior lote de restituição da história do imposto de renda. Vão ser contemplados 6.257.108 contribuintes, totalizando 11 bilhões de reais. E após anos de conflitos, Comunidade Rural de Urbano Santos garante posse de terras. 7h38, Mayra Nogueira, Borges retorna agora falando sobre um projeto de doação de sangue, né? O projeto Irmão de Sangue, promovendo doação lá no bairro Coatraque. Borges. Há 13 anos, a paróquia Santuário Nossa Senhora de Nazaré, no Coatraque, desenvolve o projeto Irmão de Sangue. A iniciativa em prol da vida, surgida em 2012, é realizada em parceria com o Hemomar,
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão. Juntos, buscam de forma espontânea estimular a doação de sangue. A União colabora com os estoques de sangue nos hospitais e hemocentros. Este ano, 2025, a Paróquia Santuário Nossa Senhora de Nazaré já se prepara para realizar a primeira edição do projeto Irmão de Sangue, conforme esclarece o reitor do santuário, Padre Flávio Collins. Esta parceria, que já acontece desde o ano de 2012, ela tem sido muito significativa, sobretudo por conta de que há muita procura junto à paróquia de pessoas doadoras para, claro, as necessidades particulares. E a nossa satisfação, é claro, é aquela de poder atender tanta gente que, vindo a precisar de sangue, encontra uma resposta positiva na nossa paróquia. E eu acredito que, por isso mesmo, vem crescendo o número de doadores, porque cresce também a procura pelo sangue. Então, uma parceria que se firmou e pela qual nós somos muito gratos junto ao Imomá. Há critérios para se tornar um doador. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 65 anos. E desde que, claro, antes de completar 18 anos, a pessoa que se apresenta tem que se apresentar com alguém responsável, maior de idade. E acima dos 65 anos, podem doar aqueles que fizeram a primeira doação antes de completar 60 anos. E os critérios é que a pessoa tem que estar bem de saúde, ter se alimentado bem nos últimos dias, né, que antecedem a doação, não ter ingerido bebida alcoólica. E, é claro, todo mundo que vai doar passa por um processo de triagem para saber se está naquele momento apto para a doação. Isso é feito por uma equipe responsável, uma equipe técnica. Isso é feito pelo pessoal da Hemomá. Nessa parceria que se dá entre igreja e Hemomá, é claro que a igreja organiza tudo para acolher as pessoas, prepara o local, prepara a alimentação para quem chega, mas toda aquilo que diz respeito à doação mesmo é feita pelo pessoal da Hemomá, um pessoal especializado, pessoal técnico. O reitor, Padre Flávio Collins, observa ainda que se trata de um momento com atenção à vida. Esse momento para nós é muito significativo, como eu dizia na primeira fala, porque você vê que é uma iniciativa que deu certo, né? Então, houve uma resposta, há sempre uma necessidade muito grande de toda a sociedade, e nós, então, enquanto paróquia, com esse apelo que a gente tem pelo religioso, sobretudo, né, para seguir o exemplo de Jesus, que doa a sua vida para que todos tenham vida, então, isso é uma maneira da gente viver também o evangelho. Não doar sangue é doar algo que é nosso, né? E isso vai contribuir para a saúde de tantas pessoas. Então, eu acredito que essa é uma das maneiras melhores para a gente expressar a fé e, em nome da fé, viver a caridade, que é doar a si mesmo para o bem de todos, a exemplo do que fez Jesus. Então, nossa alegria de poder realizar essa iniciativa e poder concretizar, né, aquilo que nós cremos, expressar por meio dessa doação a nossa fé, porque doar sangue é doar vida. A doação de sangue se constitui em um ato de solidariedade e amor ao próximo. Iniciativa da Paróquia Santuário Nossa Senhora de Nazaré, das 8 da manhã às 3 da tarde, na Escola Padre Newton. Espaço localizado Avenida Leste-Oeste, no Coatraque. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8, o tempo em São Luís amanheceu com sol. Pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade é 93%, a temperatura está a 24 graus, a média mínima 25 e a máxima 31 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré, nesta sexta-feira. Mayra Nogueira, a gente começa com a primeira pré-amar, claro, né, que aconteceu às 3h14 da madrugada com 5,4 metros. A segunda será às 3h53 da tarde com 5,5 metros. E agora a baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 9h42 da manhã com 0,9 metro, a segunda às 10h06 da noite, também com 0,9 metro. Notícias do Brasil.
7h43, agora Mayra Nogueira trazendo as manchetes dos principais impressos do país na manhã desta sexta-feira. A gente começa com Folha de São Paulo. Governo Lula eleva IOF de compra internacional e crédito à empresa. Gestão espera arrecadar 20,5 bilhões e, com bloqueio de despesas, cumprir arcabouço. Só que essas manchetes aqui elas precisam ser atualizadas, tá? O governo voltou atrás. O estado de São Paulo, Mayra, o que tem? Dá para ver por aí ou posso vir por aqui? Vai vendo por aí, porque não estou Contas públicas, governo congela 31,3 bilhões de reais em gastos, mas aumenta IOF. Alta incidirá sobre crédito a empresas, cartão de crédito internacional e previdência privada. Vamos já trazer a atualização. O Globo, tá? O Globo tem pode ir por aí. Estou conseguindo aqui. O Globo tem ajuste fiscal com gasto em alta e receita frustrada. Governo eleva IOF e congela 31,3 bilhões. No fim da noite, Fazenda revogou o aumento do imposto sobre remessas de fundos ao exterior, que havia provocado forte reação do mercado. E ainda fala aqui que a ministra do Meio Ambiente, Marina, diz que projeto é demolição do sistema de licenciamento ambiental. Leia mais, Mayra. Especialistas debatem impactos das mudanças nas regras eleitorais. Proposta que acaba com a reeleição e institui mandatos de 5 anos para todos os cargos em eleições, concomitantes, exigiria 9 votos por pleitos e ofuscaria disputas locais. Aqui a atualização das manchetes nacionais, pelo menos que tocaram nesse assunto. Governo revoga aumento do IOF para aplicação de investimentos em fundos nacionais no exterior. Com isso, o IOF, nesses casos, continuará com alíquota zero. Aumento do imposto para outras situações, conforme anunciado na quinta-feira, portanto, ontem, está mantido. O governo federal decidiu revogar o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF, que havia sido anunciado para aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior. Com isso, nestes casos, a alíquota zero será mantida. 7h46 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos ao esporte, Mayra Nogueira. Mayra Nogueira, a gente vai começar falando da LBF. Sampaio Basquete venceu Campinas em clássico no Costa Rodrigues. Foi a segunda vitória boliviana na temporada sobre a equipe paulista, com placar de 60-56, isso na noite de ontem. O Sampaio somou 26 pontos, seguindo, né, na liderança, enquanto Campinas somou 24 e foi para a terceira posição. Os antigos rivais fizeram uma partida emocionante, com vitória do tricolor em todas as parciais, segurando a pressão da equipe paulista e com boa administração dos minutos finais de cada período. A alarmadora Tainá Silva foi a cestinha da partida e eleita a jogadora mais valiosa, com 20 pontos, 8 rebotes e 26% de eficiência pelo Tubarão, né? Do lado adversário, a armadora Melly Greter se destacou como a maior pontuadora, com 15 pontos. O próximo duelo do Sampaio vai ser contra o Santo André, na sexta partida do retorno, marcada aí para a próxima terça-feira, dia 27, no ginásio Castelinho, às 7h30. Vamos torcer bastante, Mayra. Adalberto, tem beach soccer. Adriele Rocha é eleita a melhor jogadora do mundo pela terceira vez consecutiva. A atleta maranhense que defende a seleção brasileira e o Sampaio Correia recebeu o prêmio em cerimônia realizada na Espanha ontem, quinta-feira. É isso aí, Adriele tem 28 anos, é natural de Araioses, a 409 quilômetros de São Luís. Ela foi criada em Tutóia, região dos Lençóis Maranhenses, na cidade considerada celeiro de craques da modalidade esportiva aqui no país, olha só. Já foi campeã do Mundial de Beach Soccer e da Copa América pela equipe do São Pedro do Espírito Santo. Foi a única atleta a conquistar a tríplice coroa na história do Troféu Mirante Esporte, com
conquistando, levando aí os prêmios no júri popular e no júri técnico. Adriele Rocha figurava entre as finalistas ao lado das espanholas Adriane Manal e Andrea Miron e conquistou aí o 3º prêmio consecutivo de melhor jogadora de beach soccer. Parabéns! As equipes maranhenses jogam amanhã pela 6ª rodada da Série D. O Imperatriz, vice-líder do Grupo B com 10 pontos, vai jogar fora de casa contra o líder Altos do Piauí com 11 pontos. O confronto acontece no sábado, dia 24, no estádio Felipão, em interior piauiense, às 4 da tarde. Agora falando sobre o Maranhão Atlético, o 4º colocado com 6 pontos, recebe o Parnaíba, lanterna do Grupo B com 4 pontos no estádio Castelão. A partida também, a partida também acontece no sábado, às 4 da tarde também, tá? E já o Sampaio Corrêa, na 7ª posição do grupo, visita o Maracanã, 6º colocado, com 4 pontos no domingo, dia 25. A partida acontece às 4 da tarde, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, interior do Ceará. Também vamos torcer, né, Mayra Nogueira? Aqui a redação é de Joelma Valdez. A gente lembra sempre que tem muito esporte de segunda a sábado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao meio-dia, aqui e às 11 no sábado, isso tudo com o apito inicial. E quem vem agora é Paulo Pellegrini, né? Vamos lá. Paulo Pellegrini trazendo aqui o comentário. Reformulação no Sampaio Corrêa valoriza destaques locais. Paulo? Os 5 primeiros meses do ano não agradaram em quase nada ao torcedor. E agora o Sampaio Corrêa praticamente recomeça a temporada com um time e comando novos. A reformulação após o 4º lugar no Campeonato Maranhense conta com 6 dispensas confirmadas e outras 8 programadas, e a chegada de 13 novos atletas. Um elenco renovado para a recém-chegada comissão técnica, liderada mais uma vez por Zé Augusto. Embora essa mudança revele um mau planejamento do início da temporada, a boa notícia é que Zé Augusto costuma trabalhar bem quando a montagem do time passa por suas mãos. Chama a atenção nessa troca de mais de um time completo a preferência por jogadores que atuaram este ano em times locais. Das 13 novas caras, 11 disputaram o último estadual e 8 deles são maranhenses, tendência na contramão do histórico de trazer jogadores do interior de São Paulo ou outras praças. Além disso, o fator experiência foi levado em conta. Apenas 2 dos reforços têm idade sub-23 e os 2 contratados de times de outros estados são os veteranos Renan Rinaldi, goleiro, e João Carlos, centroavante. Discutir a qualidade desses reforços e se eles terão capacidade de elevar o nível técnico do time é outra história. O Sampaio trouxe atletas de times que sequer chegaram à semifinal do estadual. E a aposta no veterano João Carlos é em função de números que não ocorrem há mais de 2 anos, quando o atacante teve sim grandes momentos no São Bernardo e no Mirassol, com 47 gols marcados em 4 temporadas. Mas, do ano passado para cá, João Carlos marcou um único gol, somando as temporadas 24 e 25. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição no Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado. Começamos as estreias da semana nesta sexta com a versão live action de Lilo e Stitch. Na trama, um alienígena é adotado com um animal de estimação por uma menininha. Juntos vão descobrir o significado de família. Em cartaz nos cinemas da cidade. Olha, tem também Missão Impossível, o acerto final, com Tom Cruise. Ethan Hunt embarca em uma missão perigosa de vingança para recuperar uma nova arma que ameaça toda a humanidade e ele também vai enfrentar um vilão do passado. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Para finalizar, tem Thunderbolts, novo filme da Marvel. Uma equipe formada por antigos espiões e vilões retificados precisa deter uma ameaça cósmica. Em cartaz nos cinemas da cidade. É isso aí, agora é pegar a pipoca, boa sessão e vamos partir para sexta-feira, Mayra. Sexta-feira, começando aqui com a exposição Delicadezas, Poemas Pictóricos 3, da artista paraense Janete Nakatani. Conta com 20 quadros em estilo knife, com técnica acrílica sobre tela. As obras retratam a tradição e a cultura popular maranhense.
A mostra está aberta ao público a partir das 8 da manhã no Espaço de Artes Ilzé Cordeiro, no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público do Maranhão, no centro. É isso aí. Continuando com a primeira edição do festival Sex Partituras, valorizando, né, a música erudita brasileira. A programação conta com quarteto Ibirapitanga, pronto, quarteto Ibirapitanga, lá do Rio Grande do Sul, a Camerata Maranhense e também a apresentação especial dos alunos do SESC. Isso tudo aberto ao público, tá? Às 7 da noite, lá na Escola de Música Lila Lisboa, que fica na Rua da Estrela, na Praia Grande. E finalizando, tem a festa You Can Dance, tocando os clássicos dos anos 80, como ABBA, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna, Titãs, os Paralamas do Sucesso e muito mais. Também vai ter batalha de coreografias, lip-sync e sorteios. A partir das 8 da noite, no Reviver Hostel, Rua de Nazaré Centro. Ingressos no Simpla. Agora vamos para sábado, Mayra Nogueira. A gente começa com o Festival Multiverso, uma noite que promete muito rock, pop, música alternativa, com o DJ Aladim, a cantora Valéria Moraes, Cássio Moraes e muito mais, tocando os maiores sucessos de Paramore, Pitty, System of a Down, entre outras. Isso tudo a partir de 8 da noite no Parada 64, que fica lá no Parque Atlântico, Avenida Litorânea, com ingressos no Simpla. E continuando com The Rock Night, a banda General Purpose, após hiato de 1 ano, volta ao palco. Já a banda Dark Lord realiza um tributo ao Black Sabbath a partir de 9h30 da noite no The Rock Pub, Rua 55, no Vinhais. Para finalizar, Mayra Nogueira, espetáculo A Árvore, com Alessandra Negrini no papel de uma mulher que vive sozinha e que começa a relatar reflexões interiores após receber uma planta de um vizinho. Esse espetáculo, escrito por Silvia Gomes, tem direção de Esther Lacava. Às 8 da noite, portanto, no Teatro Arthur Azevedo, Rua do Sol, Centro. Domingo tem aí para começar com o Inside Matsuri, que acontece no Dia do Orgulho Geek, evento gratuito que conta com a participação da cantora japonesa Savage Genius, do dublador Marco Ribeiro, a voz do Homem de Ferro, e do filme Toy Story. A programação tem performances, exposições de itens colecionáveis, espaço de jogos e muito mais. A partir de 12h, no São Luís Shopping, no Jaracati. Pois é, continuando com Bruno Shinoda, DJ Hazuki, feijoada completa e grupo Argumento. Olha, vai ter muita música. A partir de 4 da tarde, no Beira do Mar, na Beira Mar. E para finalizar, Alberto Júnior tem um espetáculo de dança, Quando Deus Criou a Mamãe, da companhia de dança Cri Arte e do Núcleo de Arte da Ilha. A partir das 7 da noite, no Teatro da Cidade, na Rua do Egito, Centro. Maravilha. Está chegando agora Destaque Cultural, Mayra Nogueira. Destaque Cultural. Cacuriá Balaio de Rosas lança clipe com festa cultural neste sábado. Neste sábado, dia 24 de maio, o Cacuriá Balaio de Rosas lança o videoclipe Gira Meu Balaio. Além do lançamento no Casarão Laborarte, Praia Grande, Centro, a noite promete uma celebração da música, dança e cultura popular. Gira Meu Balaio é de autoria de Rosa Reis, uma das fundadoras do grupo e referência no Cacuriá maranhense. A inspiração para a canção provém da ancestralidade da manifestação cultural do Cacuriá. O clipe tem direção da cineasta Thaís Lima, uma produção da Guajajara Filme. A diretora artística e dançarina do Cacuriá Balaio de Rosas, Luana Reis, descreve o processo de criação do material. O processo de criação desse videoclipe, que vai ter o roteiro e a direção da Thaís Lima, a Thaís se inspirou na própria musicalidade, né, a coisa do girar o balaio, de trazer essa coisa dos cânticos de trabalho, e também a partir de cenários, que são cenários da nossa cidade, do Maranhão, na verdade, né, para trazer essa ambientação desse clipe, trazendo Rosa Reis, né, como a entidade Yansan, que está ali atrelada às mulheres de força, de fibra, que são capazes, com o seu trabalho manual, de criar seus filhos, de cuidar de suas famílias, tudo isso.
O evento é gratuito e aberto ao público. A programação começa às 6h30 da tarde, no encerramento da oficina de música do Cacuriá, continuando com a apresentação do Boi da Liberdade às 7 da noite. A exibição do clipe acontece às 8, seguida por uma roda de Cacuriá. Luana fala sobre o papel do Cacuriá no protagonismo feminino das artes. E o Cacuriá do Laborarte, o Cacuriá Balaio de Rosas, ele está nesse processo já há muitos anos de difusão dessa figura feminina na cultura popular. Isso começa lá em 86, com Dona Teté, e hoje a gente tem um grupo de produção e direção do grupo que é totalmente feito por mulheres, que trazem esse protagonismo da mulher que acontece na dança, na musicalidade, a partir das caixeiras, e também agora nessa produção, nessa administração do próprio Grupo Laborarte, e na condução desse espetáculo, que vai sendo construído a essas mãos femininas que trazem um pouco da sua história. O evento promete muita cultura e expressão artística para sacudir o Casarão Laborarte na rua Jansen Miller. Imperdível. Com produção de Teófilo Moraes, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. E finalizando agora o Jornal Rádio Universidade com essas dicas maravilhosas, Rosa Reis, entre outras coisas. Escolha a melhor opção, tá? Curta muito bem o final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Se você quiser ver ou rever, acessar, tá tudo lá no nosso portal www.universidadefm.ufma.br ou então no nosso canal oficial no YouTube, Universidade FM 106. Mayra Nogueira, um bom final de semana. Mayra, assume agora, não é isso, Mayra? É isso, eu continuo com você aqui, trazendo já a Sessão das 8, hoje é dia de forró. Maravilha. Hoje é dia de forró. Estamos nesse clima junino também, aproveita já aí, né, já para começar a curtir. Já, e falar em clima junino, vem aí o programa Arraial 106, um programa da Rádio Universidade FM, um programa que tem uma história muito interessante e que tem, com certeza, muitos ritmos juninos para você curtir, muita conversa, muito bate-papo. E tem Mayra Nogueira na apresentação. Não vou estar apresentando, vou só participar em alguns momentos. Tu não vai participar mais? Do Arraial 106? Arraial 106? Não. Eu nunca participei, Adalberto. Não? Não. É banda, no carnaval. É no banda. Exatamente. Estou confundindo aqui as coisas. Exatamente, né? Mas é isso. Eu estou com você já. Mayra Nogueira, é a presença forte que tu tem, né, no nosso inconsciente coletivo, enfim, aí fica essa impressão. Mas Mayra está aqui, a partir de agora, com muito forró, Sessão das 8. A gente volta na segunda-feira, um ótimo final de semana. Até lá. Até, Adalberto Júnior. A gente se encontra, então. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.